20 de agosto de 1938. O homem que ajudou a construir a cidade de Campo Grande está morto. A versão oficial, um acidente trágico. Mas e se não foi? Nessa análise a gente vai investigar se a morte de uma figura tão importante foi um simples infortúnio ou, quem sabe, um assassinato muito bem disfarçado. Ok, vamos aos fatos para começar. O que o registro oficial diz é bem claro. Num dia de agosto de 38, Bernardo Franco Baes, o famoso Major Baes, foi atropelado por um trem. A conclusão foi rápida, um acidente. Ele não ouviu o trem chegando. Morreu dias depois e o caso foi fechado. Parece simples, trágico e talvez incompleto demais. E é exatamente aqui que a história começa a ficar, digamos, estranha. Como engenheiro, meu trabalho é analisar estruturas, analisar riscos. E sendo bem sincero, a estrutura dessa versão oficial simplesmente não para em pé. A física e a lógica dos acontecimentos apontam para uma direção bem mais sombria. Então, vamos começar pelo começo, questionando a base de tudo, a teoria do acidente. Será que foi tão simples assim? A narrativa de todo mundo aceitou se baseia em alguns fatos bem diretos. O Major Baes tinha 77 anos e sim, tinha uma deficiência auditiva. A conclusão foi que ele estava andando nos trilhos e simplesmente não ouviu o apeto da locomotiva. Parece plausível à primeira vista, não é? Só que aqui tem um detalhe crucial. O Bernardo morava literalmente na frente da linha do trem. Para ele, andar por ali era como passear no quintal de casa. Ele conhecia cada som, cada horário, cada perigo daquele lugar. A ideia de que ele seria pego totalmente de surpresa, mesmo com a audição ruim, começa a parecer bem menos provável. E agora que a engenharia entra em cena para nos dar uma nova perspectiva. Vamos olhar para a evidência física, aquela que não dá para ignorar. Um trem não avisa que está chegando só com apito. Ele manda dois sinais. O primeiro é o som pelo ar, que, tudo bem, a audição do Major poderia ter perdido. Mas o segundo sinal é muito, mas muito mais poderoso. A vibração através do aço dos trilhos. Essa vibração viaja quase 15 vezes mais rápido que o som e é sentida fisicamente. Então, o ponto central é esse. Uma locomotiva a vapor com dezenas de toneladas gera uma onda de vibração gigantesca. Muito antes de qualquer apito ser ouvido, o chão treme. As pedras, o cascalho ali do lastro, tudo vibra sob os pés. É o próprio chão avisando que o perigo está vindo. Isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Seria mesmo possível que um homem que conhecia aquela ferrovia como a palma da mão ignorasse um aviso tão físico, tão visceral? A menos, claro, que alguma coisa ou alguém estivesse impedindo ele de reagir. Agora vamos explorar a hipótese alternativa, que, na minha opinião, se encaixa bem melhor com as evidências. A de um crime de oportunidade. Os ferimentos do Major Baes contam uma história bem interessante. Ele teve um pé esmagado e um traumatismo craniano grave. Se ele fosse simplesmente atingido por trás, em pé, o impacto principal seria no tronco e o corpo seria jogado para frente. Mas as lesões que ele teve fazem muito mais sentido com uma queda, uma tentativa de se levantar e um segundo impacto. Então, vamos tentar reconstruir a cena. O Major encontra alguém nos trilhos. Começa uma discussão. Bem nesse momento, o trem aparece na curva. O agressor vê a chance perfeita. Ele empurra o Major, um senhor de 77 anos que cai atordoado. Enquanto o assassino some no mato alto, o Major tenta se levantar. Ele apoia o pé no trilho para pegar impulso e... é tarde demais. Isso muda tudo. Não estamos falando mais de um atropelamento. Estamos falando de uma execução fria e calculada, que usou os elementos que estavam ali, o peso do trem, o tempo exato e a gravidade, como uma arma. Mas aí tem uma falha óbvia nessa teoria. E o maquinista? Ele não viu ninguém. Ou será que não teve como ver? O principal argumento contra essa teoria é o depoimento do maquinista. Ele disse que viu apenas um homem nos trilhos. Se tivesse um assassino ali, ele com certeza teria visto, certo? Bom, não necessariamente. Vamos analisar isso pela ótica dos fatores humanos. Numa situação de pânico extremo, como ver uma pessoa prestes a ser atropelada, o cérebro humano entra num estado que a gente chama de visão de túnel. Ele simplesmente ignora tudo que está na periferia para focar só na ameaça principal. Pensem na cena do ponto de vista do maquinista. Ele vê um homem nos trilhos. Entra em pânico. Aciona os freios de emergência, o que libera uma nuvem de vapor e fumaça que atrapalha a visão lateral. A mente dele está 100% focada no obstáculo à frente. Uma segunda pessoa mergulhando no mato alto segundos antes seria fisiologicamente invisível para ele. Então, o depoimento do maquinista, longe de acabar com a teoria do crime, na verdade a fortalece. Ele viu a cena final exatamente como o assassino planejou que ela fosse vista.
E agora, a gente chega na conclusão, onde a verdade, infelizmente, parece ter se perdido com o tempo. O Major Bayas foi resgatado, mas ele nunca recuperou a consciência. O traumatismo na cabeça o colocou em um coma do qual ele jamais saiu. A única pessoa que poderia ter contado a verdade foi silenciada pelo próprio crime. É claro que é possível que tudo não tenha passado de uma sequência trágica de azares. Mas quando a gente analisa as evidências, a física da vibração, o tipo de lesão, a lógica da situação, uma outra possibilidade se torna terrivelmente plausível. Naquele dia, a maldade humana pode ter dado um empurrãozinho no destino. A história que os trilhos tentaram esconder continua aberta. E a pergunta final fica no ar. Foi um acidente ou foi o crime perfeito?